Vamos lá, turma, agora vai. Vamos para a parte 2. A gente falou sobre o que é liderar, que nós temos, significa conquistar as pessoas, envolvê-las de forma que coloquem o seu coração, mente e espírito, criatividade e excelência a serviço de um objetivo. É preciso fazer com que se empenhe ao máximo na missão, dando tudo pela equipe. E o que é essa criatividade e objetivo maior? É simplesmente um ensino-aprendizado, é saber que nós estamos lidando com pessoas, com mentes, conhecimento. E aí a gente tem que ter toda uma habilidade, um envolvimento, um traquejo para que tudo aconteça da melhor forma possível e que ninguém se desentenda no meio do processo. E aí a liderança legítima deve ser baseada na autoridade, não no poder. Lembra que a gente estava conversando? A autoridade é a essência da pessoa, está ligada ao seu caráter. Então a gente tem que saber o que é liderar. Liderar não é simplesmente mandar, não é ter autoridade. Liderança vai muito além disso. Vai muito além desses quesitos que sobem a cabeça daqueles que não têm maturidade e nem discernimento para a divisão do que é ser líder e do que é ser autoritário. Então, como vocês, futuros gestores, comecem a trabalhar isso na mente de vocês, do que é realmente, que tipo de líder eu vou ser, que tipo de gestor eu vou ser para a minha comunidade escolar. Então, a gente tem que estar pensando isso de uma forma muito grandiosa e muito delicada. Por quê? Porque em algum momento, claro, nós não somos perfeitos, mas a gente tem que manter o equilíbrio do que é ser líder. Para que em algum momento a gente não pise na bola e esse pisar na bola transforme uma situação num processo grandioso e de destruição. E aí liderar exige paciência, demonstrar autocontrole, gentileza, tratar os outros com cortesia, dispensar atenção e encorajamento aos outros, humildade, demonstrar ausência de orgulho, arrogância ou pretensão, respeito, tratar todas as pessoas com devida importância, altruísmo, atender às necessidades dos outros, perdão, deixar para lá o ressentimento, honestidade, não tentar enganar ninguém e compromisso, ser fiel à sua escolha. O que será, aonde é que eu estou falhando como líder, como gestor? Então a gente tem que ter, o gestor ele tem que ser paciente para que essa paciência gere gentileza, para que essa paciência tenha humildade. O líder ele tem que ter respeito para que ele tenha altruísmo, para que ele receba e saiba dar o perdão. Um líder ele tem que ser honesto, tem que ter comprometimento, tem que ter responsabilidade. Então a gente tem que pensar muito no que é ser líder. Se a gente for observar hoje quantos líderes nós temos e nenhum deles em nenhum momento foram líderes de verdade. Então a gente tem que ter muito cuidado do que é ser líder. Eu sempre vou estar batendo isso na tecla dentro da gestão, gente. Porque ser gestor é isso, eu tenho que saber o que é a liderança, o que é a mudança. Quando a disciplina de vocês fala de organização e gestão escolar, é porque eu tenho que manter tudo organizado, eu tenho que manter tudo em ordem, eu tenho que realmente saber o que é ser líder e até onde vai essa liderança. E de que forma essa liderança é conduzida. Então, eu não posso deixar simplesmente de qualquer jeito ou fazer uma gestão de qualquer forma. Eu tenho que saber liderar. E saber liderar está dentro de um contexto de sabedoria, está dentro de um contexto de olhar, de argumentação, de identificação. Esqueça a necessidade de ser interessante e procure se mostrar interessado. A escuta empática é uma habilidade que um líder precisa desenvolver. Turma, tem gente que fala assim, nós temos 2 ouvidos e uma boca. Então, se nós temos 2 ouvidos e uma boca, então a gente tem que aprender a escutar mais e falar menos. Então, vamos procurar ter mais interesse, procurar se mostrar interessado nas coisas ao nosso redor, de fazer com que as coisas aconteçam. Se eu começar a ver dessa forma, não só com a questão, gente, da escola não, mas numa questão de um conteúdo inteiro.
E a escuta é primordial, a escuta é fora de série, grandiosa. Se eu souber escutar o outro, eu vou saber fazer tudo na minha vida. Ferramentas necessárias à efetivação, ação de liderar. Vamos lá. A comunicação constante, planejamento cuidadoso, coragem, disciplina, flexibilidade. E sua enorme habilidade em servir seus liderados. Se eu tiver todas essas ferramentas como líder, como gestor, eu vou conseguir sim alcançar tudo aquilo que eu desejo dentro da minha gestão. Turma, ser gestor é algo muito importante, necessário para a nossa formação. Ah, professora, mas eu não tenho perfil para isso. Muitas pessoas assumem cargos sem ter perfis, mas é interessante para o seu amadurecimento como profissional. Eu aconselho demais que os alunos, principalmente os pedagogos, sejam literalmente gestores, porque ser gestor, vocês vão aprender muito. E você vai aprender a se colocar no lugar do outro, porque é muito fácil a gente chegar lá com o professor, reclamar disso, daquilo. Ah, porque o gestor não faz, porque o gestor isso, porque o gestor aquilo, sem saber realmente o que é que ele faz ou o que ele deixa de fazer. Porque grandes são as responsabilidades de um gestor. E poucos são aqueles que assumem tais responsabilidades. Profissionais reflexivos. Donald Trump fala aí grandiosamente. Profissionais aprendem a fazer, fazendo e refletindo sobre os problemas, vendo-os sobre diferentes pontos de vista, compartilhando ideias com um orientador mais experiente, verificando a validade das soluções construídas e suas implicações, pesquisando. Então, olha aí, um profissional, ele faz o quê? Ele reflete sobre os problemas. Ele tem vários pontos de vista e ele compartilha as ideias com pessoas que têm mais experiência, porque eu não sou detentora do saber, eu não sei de tudo, então eu preciso do outro para poder me guiar. Tá vendo como nós não trabalhamos sozinhos, nós somos um conjunto e dentro desse conjunto ele tem que ter união, ele tem que ter diálogo, ele tem que ter parceria. E aí o professor? O professor é flexível, que pensa cotidianamente a sua prática, visando aprimorá-la sempre. Comprometido com a sua profissão, sente-se autônomo e capaz de assumir suas opiniões e ideias e tomar decisões apropriadas a cada contexto que interage e atua profissionalmente. Então, gente, o professor ele tem que estar pensando na sua prática. Quando eu dou uma aula, eu sempre saio e me pergunto o que foi que ficou faltando, o que faltou realizar, o que eu poderia fazer de melhor. E, acima de tudo, ter compromisso. Ser professor é uma profissão, não é brincadeira. Eu não posso brincar de ensinar e também meu aluno não vai brincar de aprender. Tem que ter uma troca, tem que ter uma ação dentro desse contexto. E eu tenho que assumir as minhas opiniões. Eu tenho que tomar decisões o quê? Apropriadas, dependendo de cada contexto. E aí, 4 ações da reflexão crítica: descrever, informar, confrontar e reconstruir. Eu tenho que descrever a minha ação, eu tenho que informar ela, tenho que confrontar ela com outras ideias, com outros olhares e, acima de tudo, sempre reconstruir. Vocês não vão reciclar não, viu, gente? Que recicla é lixo. Nós vamos reconstruir, aperfeiçoar, fazer o quê? Melhor. E aí, supervisores e coordenadores, requisitos ao exercício dessa função. Exercem suas funções com segurança e autonomia, terem ampla experiência educacional, preferencialmente já tendo exercido o papel de professor, porque aí quando você exerce o papel de professor, você vê as suas necessidades, as suas angústias, seus desejos e anseios, para que esses requisitos que estão relacionados ao supervisor e coordenador, eles aconteçam de verdade. Esses são requisitos, exercício, a função de vocês como coordenadores e como supervisores. Vamos lá, um pouquinho mais desse exercício dessa função.
possuírem sensibilidade e capacidade empática, a fim de estabelecerem construtivas relações interpessoais com os seus orientandos, conhecendo a maneira particular como cada um atua e reflete sua prática. Então, nós temos que ter sensibilidade, gente. Nós temos que ter empatia, nós temos que saber estabelecer relações interpessoais. Se eu não conseguir saber conduzir essas relações, gente, não adianta, não vai rolar. Então, eu tenho que saber lidar com o outro, eu tenho que ter um cuidado como vou falar com o outro. De cada um, como supervisor e coordenador, eu vou estar com o meu trabalho, várias pessoas, vários funcionários, professores, cada um pensando de uma forma diferente, numa ação diferente. Se eu não souber lidar com todas essas diferenças, acreditem, não dá certo, o diálogo não acontece, a parceria não flui. Vamos lá, mais um pouquinho disso. Serem bem preparados teoricamente. Vocês têm que saber o que fazer, que ações vão tomar, que medidas vão ser direcionadas e gerenciadas dentro do contexto da escola, para que eu possa ter uma ideia, uma noção teórica do que eu vou botar em prática. Encararem a formação de educadores como uma área de conhecimento em si, buscando dominar suas especificidades. Turma, o que eu sou? Professora. Eu vou ser diretora? Não, eu vou ocupar um cargo de direção, eu vou ocupar um cargo de supervisão e ou coordenação. E um dia eu volto a ser o quê? Professora. Então eu tenho que saber as minhas áreas de conhecimento afim, o que eu vou dominar, o que eu não vou, que contexto eu estou inserida. Vamos lá. Vamos encontrar esse processo de autoformação paralela de supervisores e coordenadores. Participação em grupos de estudo e reflexão com outros profissionais de educação. Investimento em estudos autônomos de temas específicos. Participação em eventos diversos de atualização ou de especialização. Realização de trabalhos a nível emocional relacional. Turma, eu tenho que estar envolvida na minha melhora. Eu tenho que investir nos meus estudos. Para quê? Para que eu saiba conduzir todo um processo. Para que eu tenha argumentação de defesa e a argumentação dentro do contexto daquele qual eu quero fazer. Sem conhecimento, eu não vou conseguir muita coisa. Eu não vou conseguir fazer, por exemplo, uma reunião de professores. Eu não vou conseguir trabalhar as minhas questões emocionais referente aos meus colegas. Então eu tenho que ter muito cuidado com todo esse processo, muito cuidado com esse processo de autoformação que está paralelo tanto aos supervisores como aos coordenadores, porque depois dos diretores, se o diretor sai, quem fica? São eles. Então, de que forma eu vou conduzir o contexto quando o meu diretor não está na escola? Quer dizer que eu vou aproveitar, vou mandar, vou fazer acontecer? Não pode ser assim. A atuação dos supervisores e coordenadores. É fundamental que esses profissionais invistam em cooperar efetivamente com a direção no sentido de consolidar uma gestão educacional democrática e solidária. Favorecer a melhoria contínua da qualidade de ensino das escolas. Então, gente, eu tenho que cooperar com a direção. Eu tenho que favorecer para uma melhoria. Se eu favoreço para uma melhoria, isso também vem para mim. Ah, mas eu não gosto desse diretor. Gente, não tem isso. Não misturem alhos com bugalhos. Eu tenho que saber direcionar isso, eu tenho que saber dividir cada um. Eu tenho que saber que na minha formação profissional eu tenho uma atuação e eu não posso simplesmente deixar situações pessoais atrapalharem o meu contexto. Então eu tenho que ter muito cuidado com isso. Se eu deixar o meu lado emocional falar mais alto do que o meu profissional, então eu tenho que rever meus conceitos. Há algo de errado. Vamos lá. Atuação do supervisor coordenador. Criar um bom vínculo de confiança com os professores. Gente, isso é assim primordial. Se eu não tiver um bom relacionamento com os meus professores, as coisas não vão fluir.
constituindo-se um parceiro presente, disponível, exigente, estimulador. É aquela coisa do morde e assopra. Do mesmo jeito que eu estou do lado dele, eu faço a política da boa vizinhança, e aí eu vou saber cobrar deles todo um trabalho que deve ser feito na escola. Planejar e coordenar situações de aprendizagem que promovam a atividade mental construtiva do professor num contexto de resolução de problema, pesquisa, reflexão, diálogo permanente com diferentes interlocutores. Então eu tenho que ter esse planejamento. Se eu não souber promover todo esse processo, gente, a coisa não vai andar. Turma, tenho na essência de vocês que vocês são professores. E quando se tornam gestores, vocês vão ajudar, vocês vão manter que na escola as coisas aconteçam. Não é porque eu sou coordenador, porque eu sou maioral, porque eu sou isso. Gente, isso não existe. Vocês têm que saber que há uma diferença de contexto, principalmente de comportamento. E aí a gente tem que ter muito cuidado dentro dessa situação. Então vamos ficar ligadinhos nisso, vamos manter mais a humildade, vamos manter mais o diálogo, vamos manter mais a simpatia para que as coisas realmente aconteçam dentro da escola. Isso tudo vai depender de você também, porque muitos direcionamentos saem da direção. E aí da direção vai para a coordenação e da coordenação para os professores. E eu vou dizer a vocês, na minha experiência de vida como gestora, não queiram nenhum professor contra, porque a coisa não flui. Ele começa ali a mediar, criar casa, criar situações. Mantenham o diálogo com todos. Não esqueçam que vocês são professores e estão, nesse momento, gestores. Observar sistematicamente o professor na sua atuação diária, na relação com os demais membros da sua comunidade de aprendizagem, com os alunos e seus familiares e na participação em reuniões diversas. Conversar francamente com o professor sobre adequações e inadequações observadas em classe, registrando-as para que os mesmos tomem maior consciência delas e invistam nas mudanças necessárias. Olha aí quanta responsabilidade o gestor tem. Olha aí quanta responsabilidade no falar, no conduzir, entendeu? No conversar. Então isso tudo a gente tem que ter com muita cautela. E vocês têm que fazer isso diariamente. Ah, professora, mas eu não consigo. Gente, é tão fácil vocês deixarem os problemas lá fora e aqui dentro vocês agirem como tais. É um treino diário, façam esse treino diário. Os outros não precisam ser o portador de pancada. Você tem que deixar isso de lado e conduzir, até porque o aluno ele está ao seu redor, ele está observando seu comportamento. Então a gente tem que ter muito cuidado com isso. Analisar as diferentes produções do professor, principalmente seus registros reflexivos sobre a própria prática, dando ao mesmo retornos pertinentes, seguros e construtivos. Então lá, o professor manda o plano de aula, então a gente vai analisar, vai observar, vai acrescentar, vai conversar com ele, ser pertinente, seguro e construtivo. Não sejam inseguros, impertinentes e desconstrutivos. Lembrem-se que não devemos ter autoridade sobre isso. A sala de aula do professor, nós vamos simplesmente conduzi-lo, ajeitar, organizar um pouco para que melhore mais ainda a sua condução na sala de aula. Então a gente tem que ter muito cuidado com isso, tá, gente? Ajudar os professores a desenvolverem a sua competência profissional, capacidade de articular recursos cognitivos múltiplos, conceitos, conhecimentos, informações, hipóteses, esquemas de inferência e de processamento, métodos para resolver situações complexas ou incertas da prática educativa. Pierrot fala isso com muita magnitude. Então vamos ter a nossa real competência, vamos agir como tais, mantendo uma humildade. Lembra lá aqueles fatores, aquelas várias palavrinhas que fazem o gestor? Então fiquem ligadinhos e sigam aquelas palavras. Vamos lá. Estabelecer metas com cada professor sobre os aspectos que devem ser priorizados na sua capacitação, visando a transformação dos esquemas orientadores da prática de cada um.
os hábitos, negociando as formas como serão operacionalizadas as referidas metas, explicitando os critérios de avaliação. Turma, a gente tem que estabelecer isso com o professor. Vamos orientá-lo para que ele tenha uma prática, um hábito. Pronto, daqui de 15 em 15 dias, entregar o planejamento, ou entregar o planejamento mensal. A gente acompanhar realmente como é que o professor está na sala de aula. Isso é um dos nossos deveres, nossas metas. Ajudar o professor a construir uma nova visão do erro, trocando a visão funcional pela estrutural. Aquela que passa pela compreensão das razões dos erros a partir de sua própria atuação como orientador. Então você vai orientar. Simples. Ah, professor, vamos fazer desse jeito? Eu acho que desse outro jeito fica bom. O que o senhor acha? Orientar e manter o quê? O diálogo entre o professor e você. Eu tenho que ter esse diálogo. Se eu não tiver esse diálogo, eu não vou conseguir fazer com que o meu trabalho flua. E isso é uma coisa que eu vou bater com vocês direto. Eu tenho que ter diálogo, gente. O diálogo é a coisa mais fenomenal que temos na nossa vida. Quer dizer que eu vou fazer de qualquer jeito, eu vou fazer o que dá na telha. Não é assim. Nós temos que manter diálogo, nós temos que escutar o outro, nós temos que baixar a guarda. Devemos deixar de ser autoritários. Lembram lá? Nós temos quantos ouvidos? 2. Quantas bocas? 1. Fechem as bocas. Abram os ouvidos, limpem eles, escutem mais para que as coisas comecem a fluir. Valorizar as didáticas específicas, estudando-as junto com os professores e discutir criticamente uma prova, um plano, uma atividade elaborada pelo professor. Estimular e orientar o professor e tornar-se um pesquisador em seu universo de trabalho, para que possa mobilizar-se na busca de respostas, ressignificando aprendizagens anteriores e avançando na produção do conhecimento didático. Turma, olha, ser supervisor coordenador é maravilhoso. Digo isso porque gosto. Me especializei também na área, então eu sou gestora, eu fiz gestão em organização escolar, fiz psicopedagogia e esses dois para mim foram um dos principais especialidades que fundamentaram a minha vida como profissional. Então foram dos exemplos de outros que eu fui criando a minha atuação. Então eu tenho que estimular esse professor, eu tenho que estimular ele, levantar o seu ego. Olha que coisa maravilhosa você chegar para um professor e dizer assim: professor, parabéns, o senhor foi maravilhoso. Quem é que não quer escutar isso? Quem é que não quer esse reconhecimento? Então prestem atenção na atuação de vocês como supervisores e coordenadores. Deixem a autoridade de lado, deixem as falas autoritárias, eu quero mandar, eu quero isso, eu quero aquilo. As coisas não vão fluir assim na escola. Vamos baixar a guarda, vamos fazer atos e ações diferentes. A escola precisa de gestores assim. Gestores atuantes, com diálogo e com menos autoridade e com menos agressividade. Retroalimentar a ação do professor com uma justa avaliação do seu percurso formativo, tão particular e diferenciado dos demais. Orientar o professor para a realização de uma autoavaliação sistemática e contínua do seu desenvolvimento pessoal e profissional. Turma, converse, olha aí, o tanto que a gente está voltando e está batendo na mesma tecla, o diálogo. O diálogo é a essência para que se resolva tudo, gente. Tudo. Tem um grupo, uma coisa muito interessante que eu sempre falo com os meus professores na época. A gente tinha um grupo do WhatsApp. Pessoal, vamos manter nesse grupo diálogo. Nada de falas que vá machucar o outro, porque tudo que é dito lá é dito de uma forma que a gente não entende. É dito de qualquer forma e aí cada um vai entender de uma forma diferente. Então evitem esses diálogos de conversas com professores pelo WhatsApp. Vá lá no individual: professor, eu gostaria de falar com você na escola amanhã. Qual horário que o senhor está disponível? Então evitem esses diálogos pelas mídias, pelos meios midiáticos, porque isso pode alertar e pode engrandecer um fator que não vai ser explícito naquele momento. Então a gente tem que ter muito cuidado. São os diálogos, as falas, e de que forma eu falo, de que forma eu dialogo.
A gente tem que ter muito cuidado com isso. E também é importante que o supervisor coordenador possa conhecer e saber interpretar a legislação educacional, a famosa LDB, dando o suporte necessário à direção da escola, ler e fazer esquemas relativos às resoluções, deliberações, indicações e pareceres emitidos pelos órgãos competentes, para auxiliar os diretores de escolas e preparar orientações técnicas para os professores. Então, a gente tem que estar aí muito ligadinho nessa importância de saber e conhecer outras situações já existentes para dividir, para somar com a direção. E aí, Laurinda Almeida fala o seguinte: um tipo de atuação como coordenador pedagógico. Organização e execução de horários de trabalho pedagógico coletivo. Organização do início dos períodos. Relações formais e informais com direção, professores, alunos, pais e órgãos superiores. Leitura de redes e comunicados e elaboração de relatórios. Atendimento às emergências. Então, a gente tem que estar ligado a todo esse processo. Vou dizer aqui uma coisa simples que está aqui. Quando a gente faz um comunicado, gente, tenham muito cuidado com os comunicados que são realizados pelos coordenadores. Leiam, releiam, deem para outra pessoa ler, outra pessoa. Por quê? Porque cada uma vai entender de uma forma diferente. E o que nós queremos é que esse comunicado seja passado para todos de forma coletiva e que todos